Estamos no Ativamente Cast, aqui no portal Fala Litoral, de Balneário Camboriú, do litoral de Balneário Camboriú. Hoje com o podcast Ativamente Cast, que estamos também ao vivo no Instagram, @Dr. Arnone Caldarte. E também estaremos no Spotify, com esse podcast hoje sobre a... Nós vamos falar hoje com a Cristiane Aguiar, que é de Marília, trabalha em Marília. E aqui nós conversamos sobre pessoas, sobre como ativar a nossa mente. E a ideia é compreender melhor, né, como que é a nossa vida no dia a dia, a nossa mente. E através de alguns estímulos, né, que a gente procura conversar com os nossos convidados, tomar decisões mais acertadas na nossa vida, né, no nosso cotidiano. E hoje, então, estamos com a Cristiane Aguiar. Eu vou simplesmente só falar um pouquinho sobre ela. Ela mora em Marília, no estado de São Paulo. É pós-graduada em gestão de marketing. É especialista em pequenos negócios, né? Micro e pequenos negócios, atuando no Sebrae, né? Que é o serviço, deixa eu ver se eu acerto, né? Serviço de apoio a micro e pequenas empresas. É isso? Perfeito, acertou. Acertei. Tá. E também especialista em planejamento, informação e desenvolvimento. E lançou um livro, o seu livro DNA Empreendedor. Olá, Cristiane, tudo bem contigo? Olá, doutor Arnone, tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora com essa oportunidade de estar com você aqui no Ativamente Cast, um escritor, um profissional e uma pessoa que conheci e desde o primeiro dia aprendi a admirar muito. Então é uma honra e eu agradeço desde já a oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer em Gramado, né? Exato, Em no Gramado lançamento. teve um lançamento de alguns livros em conjunto, né? Com o Clube de Autores do Brasil, lá numa livraria lá em Gramado. E ali eu conheci a Cristiane. Na época ela estava escrevendo o livro dela, né? E agora ela lançou o livro dela. Nós vamos falar sobre esse livro, que só podia ser sobre empreendedorismo, né? Ela Minha trabalha, paixão. ela trabalha com isso no Sebrae. E aí nós vamos conversar sobre isso. Então eu gostaria que primeiro você falasse um pouco sobre a tua formação, né? Como é que você chegou até aqui, né? Com essas habilidades, né? De pequenos e micro e pequenas empresas, né? Isso. Como que a Cristiane hoje trabalha no Sebrae, né? Fala um pouquinho também sobre o Sebrae, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que talvez não conheçam exatamente como que funciona o Sebrae. Isso. Vou começar então pelo Sebrae. Como eu disse agora, empreendedorismo é minha paixão. Eu atuava indiretamente com empreendedorismo com meu pai, mas não sabia que isso era empreendedorismo. E no Sebrae, nós atuamos, como você bem disse, com apoio a micro e pequenas empresas e também a quem quer montar o negócio. Então, eu tenho uma ideia de negócio, ou eu quero empreender, porque nós temos os empreendedores por oportunidade e os empreendedores ainda por necessidade também, né? Que são aqueles que ou foram desligados de uma empresa, ou querem dar uma mudança na sua vida, então busca abrir um negócio. Então, todo o apoio, desde quem quer abrir no planejamento, na análise da proposta de valor, e para quem já empreende, aí com programas, com soluções, com projetos que nós chamamos de atendimento estruturados, cujo objetivo é orientá-los na gestão do negócio, porque quem gere, né, é a pessoa, e a pessoa, quanto mais preparado nós estamos para gerir o negócio, mais chances de resultado a gente aumenta, e aumenta inclusive a sustentabilidade do negócio, né? Então, nós temos essa parte de gestão, acesso a tecnologias, tanto programas de inovação e desenvolvimento dentro das empresas, onde nós contratamos o Senai, o Senac, instituições para fazer a parte técnica e tecnológica,
como também programas de startups. Então, nós temos um programa para quem quer começar. Eu tenho uma ideia de negócio, eu quero entrar nesse mundo de startups, mas não sei por onde começar. Então, a gente está com o Spark, que é um programa que, inclusive, está fechando agora as inscrições. O Start, que é para quem já tem uma startup, mas precisa ainda validar a ideia, analisar seu plano de negócios, seu modelo de negócios. E o Speed, que já são startups que já estão no mercado, que elas precisam só fazer algumas validações e acelerar. Então, eu falo que a gente trabalha com todo esse público de micro e pequenos negócios, e quem quer empreender, levando essas soluções para que ele melhore o acesso ao mercado e, principalmente, nosso objetivo é o aumento de faturamento, mas um aumento de faturamento sustentável, né? Não é aquele que eu faço hoje e amanhã eu deixo de ganhar. Então, fazendo um resumão, é isso que o Sebrae trabalha, é com esse apoio para quem está abrindo, para os jovens, nós temos programas de cultura empreendedora também, e para quem está com a empresa e precisa dar uma alavancada no mercado. Tá, então assim, ó, vamos devagar. Que é bastante Vamos coisa, né? devagar, é muita coisa. Assim, É, ó, se eu entendi bem, se tem alguma pessoa, né, que, por exemplo, trabalha como um emprego formal, por exemplo, é funcionário de uma empresa, ou, enfim, né, mas de repente ela gostaria de fazer um negócio próprio, ou tem uma ideia, né, sobre um negócio próprio, ou gostaria de fazer alguma coisa e ainda não tem bem formatado uma ideia. O Sebrae seria uma oportunidade para ela procurar ajuda antes de começar a gastar dinheiro nessa ideia? É isso aí? é isso aí, perfeito. Esse é o mundo ideal, né? Então, Aham, antes de investir, fazer uma análise da viabilidade, ah, fazer um planejamento mesmo. Que eu falo que às vezes a gente fala em planejamento, as aham, pessoas pensam que é um plano de negócios longo. Lógico que ele é importante, mas o planejamento é só rota de voo, né? Qual que uhum, é a direção que você vai? Aonde você quer chegar? Por que você vai naquele caminho? Por que você quer chegar naquele caminho? Então, são algumas análises e alguns questionamentos que a gente faz juntos justamente para que a pessoa entre mais preparada para o mercado. E aí, doutora Ana, você falou uma coisa muito importante também. Às vezes eu estou numa empresa, porque nós temos os empreendedores que são donos de negócio, mas também a pessoa pode empreender estando dentro de uma empresa. Então, sim, aí eu até brinco que é a diferença de funcionário para colaborador, né? sim, Porque às vezes tem gente que o perfil dela, às vezes, não é gerir o negócio próprio, mas é atuar em alguma área, gerir o negócio de alguém, que esse negócio crescendo, a pessoa, né, nós temos a oportunidade de crescer juntos com o negócio. uhum. Então, é esse despertar para o empreendedorismo, que acho que é o primeiro passo mais importante. Como você falou, é uma coisa importante que, às vezes em quando, eu me lembro, né? Eu sou sócio também, proprietário aqui de uma empresa. A gente tem mais ou menos hoje em torno de, na área médica, né? Em torno de 40 funcionários. E eu às vezes fico pensando se eu chamo de funcionário ou colaborador, né? É. Fico pensando nisso. E eu vejo, digamos, a tendência hoje, as pessoas se referem a colaborador, né? Mas Uhum. me parece que existe uma diferença, né, entre o funcionário e o colaborador, né? Aí, não sei se eu estou certo ou não, eu gostaria que você me ajudasse, porque eu penso assim, aquele que vai lá e simplesmente se preocupa em bater o ponto, fazer aquilo que é extremamente necessário, não se preocupar digamos, com Uhum. a produtividade, para mim esse é o funcionário, né? E aquele que de repente mostra algum interesse, né, de se aperfeiçoar naquilo que ele está Uhum. fazendo, né? Ou mesmo, às vezes as pessoas entram num, numa atividade que às vezes não é exatamente aquilo que elas querem para a vida dela. Mas qualquer atividade sempre vai, se ela se interessar, sempre vai aperfeiçoar para que ela chegue onde é que ela quer, né? Colaborando com a empresa, colaborando Uhum. naquela atividade que ela faz. Então, eu penso mais ou menos assim, para mim essa é a diferença, né, entre funcionário e colaborador, né? Perfeito. É, é isso aí.
Exatamente isso. Então, o funcionário ele cumpre exatamente aquilo que ele foi contratado, sem olhar para o ambiente que ele está e sem olhar para o caminho que ele pode percorrer, né. Então, Aham. quando a gente colabora, esse caminho ele se torna degraus para eu, inclusive, chegar onde eu quero chegar também, ajudando a empresa. Uhum. Então, eu também vejo essa diferença. O funcionário é aquele que vai cumprir Aham. exatamente aquele que eu entro às 8, saio às 18, faço tantas horas de almoço e pronto, né, e faço as entregas que eu tenho que fazer básicas. Aham. Mas, a gente pode colaborar mais, né. E aí para eu encontrar esse caminho, inclusive encontrar motivos para continuar, ajudando, é quando eu tenho esse olhar de colaboração, olhar para o ambiente como um todo, no que eu posso ajudar. E se preparar para alguma coisa maior que de repente ele esteja pensando. Eu acho que qualquer tem uma coisa que diz assim, né, qualquer atividade que você vai fazer, você lida com pessoas, né. É isso. Seja um simples funcionário ou seja um funcionário, mais graduado. Você vai e no momento que você lida com pessoas, as variáveis são muitas, né. E aí você vai aprendendo devagar a lidar com pessoas e se transformando, né, de um funcionário num colaborador e chegando naquilo que você de repente quer para você, né. A gente vê Exato, é isso vários mesmo. exemplos disso, né, na vida diária de pessoas que começaram como simples funcionários e de repente foram estudando, se aperfeiçoando, colaborando com a empresa e de repente montam o seu negócio e aí vão indo, né. E me diz É o i seguinte, Cristiane, o Sebrae ele tem várias unidades no Brasil, né? Várias unidades. Você trabalha na unidade de Marília, né? De Marília. Marília. Mas essa questão, essa política, vamos dizer, do Sebrae, né? De apoio a micro e pequenas empresas, e esses cursos que o Sebrae oferece, eles são a nível de Brasil ou eles se diferenciam em algumas localidades? Então, a grande maioria é nível de Brasil. Então, Aham. acessando o portal do Sebrae, você vai ter acesso à vitrine Sebrae, onde nós temos diversas soluções para cada perfil de negócio, né? Para quem está iniciando, no intermediário, mais avançado, quem busca mais informações de finanças, quem busca mais informações de marketing, de acesso a crédito. Então, no Brasil, nós temos as soluções que elas acontecem no Brasil, todos podem acessar, e cada estado também tem a sua particularidade, né, que é respeitando e atendendo a região, né, a localidade. Então cada estado tem alguns programas que são, elaborados pelo estado justamente para atender o perfil daquele estado e daquela região. Sim. No caso aqui de São Paulo, nós somos em 33 escritórios regionais, além da nossa sede, porque é uma região grande, né, eu estou em Marília e a minha regional atende 40 municípios ao redor. 40 Então municípios. aí 40 municípios nós atendemos. E aí a gente tem ações, parcerias, temos unidades do Sebrae Aqui, que é uma parceria que nós temos com os municípios, através de prefeitura, de associação comercial, de universidades, onde nós temos uma unidade do Sebrae nessas localidades, para que o empreendedor possa acessar também, tanto presencialmente no seu município, e aí no digital, né, que aí a gente está no mundo. Sim, eu acho que, pelo que eu entendi, existem cursos online, né, e cursos presenciais, e a Isso, pessoa pode participar como pessoa física, por exemplo, para iniciar um negócio, para entender, pode participar como pessoa física. Quer dizer, pode. quer dizer, é só ativar a mente. Perfeito, exatamente isso, é só ativamente, porque na verdade tudo está na nossa mão e está na nossa frente, né. Sim. Ativamente enxerga a oportunidade, acessa e pronto. Eu vou lembrar que nós estamos no podcast, né? Ativamente Cast, aqui no portal Fala Litoral, no norte de Santa Catarina. Também falamos para o mundo, né? E além disso, a gente também tem esse podcast, ele vai para o Spotify, Ativamente Cast, e estamos ao vivo no Instagram, conversando aqui com a Cristiane Aguiar, né? Especialista em marketing. Vamos falar agora especialmente da tua atuação no Sebrae, né? Você é pós-graduada em gestão de marketing.
É isso que você trabalha no Sebrae? Esse é teu foco no Sebrae? Ou é maior? Explica um pouco a tua atuação no Sebrae. Hoje é maior, né? É Eu vou até maior. voltar um pouquinho. Eu entrei como estagiária. Quando a Sim. gente estava falando de funcionário e colaborador, né? Eu entrei como estagiária. Já estou como funcionária, vai fazer 28 anos aqui na unidade. 28 Então, anos. comecei como estagiária, fui assistente, fui analista, sou gestora de negócio e também estou como gerente interina. E o que me ajudou a chegar aqui? Também já empreendi, tem alguns negócios que eu faço fora que eu gosto muito, né? Além da oportunidade agora de escrever também. Estar cercada de pessoas que nos incentivam faz muita diferença. Mas eu tenho um lema, doutor, que meu pai me ensinou, que era trabalhe todos os dias como se fosse o primeiro. E todos os dias terá motivos para realizar mais e para agradecer. Né? Então, esse olhar de trabalhar todos os dias como se fosse o primeiro faz com que eu tenha essa vontade de aprender. E eu sou muito grata ao Sebrae pelas oportunidades que eu tive aqui. Agarrei todas, sempre ativei minha mente para poder estar em todas essas oportunidades, mesmo aquelas que eram grandes desafios, o que as pessoas não queriam fazer, lá estava eu fazendo, porque eu sempre enxerguei como uma oportunidade de aprender e de fazer diferente. Sim. Então, isso ajuda muito. Então, atuei bastante com consultoria de marketing, ainda hoje, como eu estou na gerência também, né, na gerência interina, acumulando algumas funções, diretamente na consultoria eu não estou, mas nós temos um time de Uhum. consultoria, tanto interno quanto também credenciados, que é uma outra oportunidade que profissionais que atuam com empresas de consultoria e instrutorias podem acessar e nós realizamos. Então, como que eu comecei? Eu comecei lá como estagiária, eu vim da área de exatas, então eu Uhum. desde criança adorava matemática, ajudava, as professoras me contratavam para ajudar a corrigir prova, eu achava que meu mundo fosse exatas. Entrei na faculdade como ciências contábeis, porque eu tinha feito processamentos de dados no colegial, antigo colegial, né? E aí, já no segundo ano de faculdade, eu já estava trabalhando, mas eu tive contato com o Sebrae, que Uhum. eu nem sabia exatamente o que significava, mas a missão me chamou muita atenção. Né, do que era esse propósito de contribuir com o desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, onde eu vi que tinha a oportunidade de deixar um legado mesmo, né, de olhar para trás e ver que eu pude contribuir com as pessoas. E aí, já como estágio, eu terminei minha graduação, já entrei na minha primeira pós, que foi em gestão de marketing, e os dois permeiam, né? A parte de exatas, olhar para os números, fazer análises, tanto de análise de viabilidade de um negócio, como também, no caso de marketing, analisar métricas, principalmente agora no digital, né? Não é só postar, não é só eu gerar conteúdo sem ter uma estratégia, sem ter o para quem eu quero atingir e analisar esses resultados. Uhum. E aí, de lá para cá, eu fui atuando com projetos, então, projetos segmentados, então, projetos de varejo, onde a gente atende o público do comércio, projetos de indústria, projetos de agronegócio. Já trabalhei também com toda a cadeia produtiva, então, do produtor à indústria, laticínios, a frigoríficos, acesso ao mercado mesmo. E o marketing, né, já começa pela nossa divulgação também, o nosso marketing pessoal. E uma empresa hoje, ela mais do que nunca, ela tem que estar preparada para esse olhar do, do brand, né, da marca, do seu negócio, porque não é mais sobre produto. Eu até brinco com o pessoal assim, ó, produto pelo produto, serviço pelo serviço, eu dou um Google. Se sua empresa estiver lá, eu vou encontrar, se não, nem assim. Então, porque as pessoas buscam hoje experiência, elas buscam soluções para o seu problema, elas buscam conexões com os negócios. Então, a gente ter esse olhar, poder levar essa informação, essa contribuição, olhando, claro, para dentro de cada negócio, porque não existe fórmula mágica, né? Existe prática, e aí com essa prática que a gente vai construindo, e aí eu tenho essa oportunidade de vivenciar histórias diariamente. Então, eu Bacana. aprendo muito todos os dias. Bacana. Mas assim, pelo que eu entendi, além dessa, você hoje ocupa a gerência interina do Sebrae Isso, de Marília, é isso? Marília. E além disso, você tem algum negócio
empreendedor também, é isso? Isso. Agora eu dei uma pausa, né? Depois de ter Aham. 3 filhos, agora 3 gerações, estudo comportamento do consumidor dentro de casa. Meu mais velho tem 18, a minha mais nova tem 4. E tem o do meio aí, Nossa. né? Então, eu estudo comportamento do consumidor aqui. E eu sempre gostei muito, desde de criança, quando eu falei lá que eu atuava com empreendedorismo sem saber o que que era, meu pai tinha uma mercearia. E Aham. aí, então vou voltar um pouquinho para a história. Sim. Tinha uma mercearia e eu, desde assim, eu entrava na escola às 7h30, quando meu pai saía às 5h30 da manhã, às vezes para fazer entrega ou para ir no frigorífico, eu estava lá junto com ele na Kombi azul, na perua lá para poder fazer as entregas. Todos os dias, às 9 horas da noite, ele fazia o que ele chamava de férias naquela época, que na verdade era o fechamento de caixa. Fazia na Férias, caderneta eu as me lembro dessa anotações. palavra, férias. É, meu pai fazia todos os dias. E eu sempre estava ao lado dele, quando ele estava com as cadernetas, na época não tinha computador, não tinha nada, né? Eram as cadernetas dos clientes e o Uhum. caderninho dele de anotação. E eu me lembro de eu debruçada na mesa, vendo meu pai fazer as férias. E aí eu Bacana. saía da escola, já ia lá para a mercearia. Então eu ficava vendo ele atender os clientes, eu ajudava a atender também, porque era bar e mercearia, então à noite era mais o bar, que o pessoal ia, mas durante o dia muita família. Então eu sempre gostei de estar no meio sem saber que isso significava empreender. Então, isso eu acredito que influenciou muito na minha vida. Então, eu entrei na faculdade, aliás, eu queria trabalhar na época, né? Meu pai, sou nascida em Garça, uma cidade aqui pequenininha. Meu pai queria que a gente estudasse Garça, mas Garça, em Garça, não nasceu? em Garça mesmo, Garça, São Paulo. É São Paulo? Ah, Aqui em São Paulo, pertinho, inclusive, aqui de é, Marília. é. Sim. Sou nascida lá Aham. e é uma cidade pequena, né? Então meu pai não queria que a gente que eu estudasse à noite para eu poder, não queria que eu trabalhasse para poder estudar, porque é o que ele queria, as oportunidades que os pais sempre querem nos dar, Sim. né? E aí, só que eu queria trabalhar, porque eu queria ter meu dinheiro. Eu fui fazer corte e costura Não. com uma amiga da minha mãe, olha só, né? E cada uma delas parece que são coisas desconexas, né? Hoje eu vejo que cada uma delas, quando a gente consegue fazer conexão, a bagagem que a gente tem sempre a oportunidade de encher, ela dá um aprendizado muito gigante. Por Mas quê? é isso que a gente falou no início ali, né? Você está dando um exemplo ao vivo, né? Da Uhum, tua história e da uhum, tua, digamos, do teu crescimento em coisas uhum, diferentes, que hoje você faz coisas diferentes, mas que certamente ajudou você chegar onde chegou. Então, às vezes eu falo para algumas pessoas assim, não, mas eu não quero trabalhar nisso. Mas enquanto você está uhum, trabalhando nisso, procura aprender aquilo ali que vai te servir depois, sem dúvida. Você está dando um uhum. exemplo, digamos, é, uma, um conhecimento ao vivo disso, né? Não é mesmo? E- Exato, eu tinha 14 anos. Aham, E aí eu comecei, fiz corte e costura. Essa amiga da minha mãe, ela trabalhava em uma facção de São Paulo. E uhum, aí eu fui contratada, então eu estudava de manhã, fazia minha aula de espanhol, uma aula de inglês à tarde, uhum, porque ela dava essa flexibilidade, entrava nela à tarde e ficava até a noite. E lá eu também comecei a olhar o que que era atender uma facção, o que que era atender uma outra empresa, a importância de ter qualidade naquilo que faz, porque costura, se não tiver qualidade, é reprovado, né? A empresa não uhum. compra. Não, mas lá eu entendi o processo de produção, o Sim. processo de qualidade que tem que ter nos negócios. E claro, a partir do momento que você ganha o primeiro dinheiro, né? Comecei a costurar para as minhas amigas também. Final de semana eu tinha minha roupa nova para sair porque eu mesmo fazia. Então tudo isso foi gerando um grande estímulo para mim. Eu acredito, doutor, até que isso foi umas ativações que eu fui fazendo na minha mente, né? Então, Sim, inconsciente, com certeza, naquele momento, sim. mas esse olhar, eu sou muito. Falo que meus pais são as bênçãos da minha vida, meus presentes, Uhum. porque esses estímulos que eles deram, esse olhar só pro que é bom, né? Não, o problema, ok, tá aí, mas vamos continuar? Então, isso eu acho que ajudou muito. E conhecer, viver situações diferentes e não olhar como um encargo,
Nossa, vou ter que ir lá costurar, mas não sei se é isso. Mas olhar como uma oportunidade de construção de um caminho, para mim, fez muita diferença. É. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o teu livro, mas eu já entendi por que o título, DNA Empreendedor. Está no teu DNA, né? É, Como é, a nossa carga genética, a maior parte vem dos pais, né? A nossa carga é, genética. Então o teu DNA já veio com uma carguinha genética ali, né? Agora eu gostaria que você mostrasse o teu livro aí. é. Aqui, ó, deixa ele bem à vista ali. DNA Empreendedor, desbloqueando seu potencial para empreender. O sucesso existe em você. Esse livro Isso. você lançou agora, né? Foi em 2024? Foi em 2024, foi É. agora no último dia 19 de abril. Aham, Foi o lançamento nacional, né? Foi lá em São Paulo. aham, É um livro de coautoria esse, na verdade foi até um outro presente na minha vida, aham, porque eu estou escrevendo o meu livro também de autoria, e aí nessas turbulências, às vezes que a gente passa pela vida, algumas coisas eu falo que não trava, porque nada me trava. Mas a aham. gente faz algumas escolhas de dar uma paralisada. E aí eu tive que fazer algumas escolhas de diminuir o ritmo de escrita. E aí eu acredito muito no que as coisas vão fluindo, né? Como a gente Aham. gosta. E aí eu fui convidada, quando ele me falou assim, a pessoa que me ligou, né? Eu tô te acompanhando, eu também nunca não conhecia, tô te acompanhando, tô te seguindo, tô vendo, enfim, fez o convite, eu falei, gente, aí falou o nome, DNA Empreendedor, eu falei, nossa, nem precisa falar mais nada, né? Tá É bom. aí que já me conquistou, e realmente é um livro que ele não traz só histórias, porque ele traz vivências, traz estratégias e traz cases, né, para que as pessoas Aham. possam se inspirar e utilizar, e principalmente, gente, eu falo aplicar. O conhecimento, ele é internalizado quando a gente pratica. E a gente só pode tomar decisões daquilo que a gente vive, né? Uhum. Então, o livro Mostra é aí, para mostra de novo ali. Ele tá. Pode colocar ele de pé ali, porque a gente vai conversando, Oh, o pessoal vai vendo ali, né? Que é ficou bom? interessante. Tá bom, agora tá Ah, aparecendo bem ali. O pessoal vai vendo o livro sobre isso que nós estamos falando. Mas então é isso aí, quer dizer, é um livro que traz alguns cases, né? isso. Alguns exemplos reais, né? Da tua vivência, né? Em 28 anos de Sebrae. É, Bastante, né? exato. E agora, como é que se diz, em casa com pesquisa do consumidor ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Uma criança de quantos anos? Quatro? Ó, a mais nova tem 4, Quatro, o do meio vai fazer 9, 9. o mais velho fez 18. Nossa. É. E tem o maridão, né? Que a É, gente estuda o comportamento também aí é, no mercado. é reality do consumidor ao vivo. Ao vivo, Em exatamente. casa. Tá. E esse livro, né? Então ele é digamos assim, são insights para as pessoas se inspirar em negócios, é isso? Isso, são histórias, né? São vivências, que eu falo que são Uhum, mais que histórias, são vivências de empreendedores que passaram por situações na sua vida, viraram, ativaram a mente, uhum, né? Ativaram a mente e encontraram caminhos aí para ter resultados e sucesso em seus negócios. Então, tem histórias assim, incríveis de pessoas que, pelo desafio do pai, de não, até de uma contadora da Bruna, de não, inclusive do Sul, aí do Sul também, tá? uhum, De do pai que acabou perdendo tudo por não saber da gestão, da administração, sabe? Então, ela foi aprender, ela vendo o que o pai estava passando, foi aprender. E hoje é uma referência no mercado em que ela está atuando, além do negócio do pai, que deu a volta por cima e deslanchou. Empreendedoras que tiveram problemas pessoais na vida, né? Problemas sérios pessoais e conseguiram olhar diferente, ativar a mente, que eu acho que o seu livro também está sensacional, porque ele traz muita coisa para gente refletir mesmo, né? Parar e olhar e falar assim, poxa, tá comigo. tá Eu comigo. tenho que ativar a minha mente, né? Tá Eu tudo tenho que dentro da ativar. gente, né?
É, então, assim, e aí, inclusive já recomendei para esses autores também, Aham. porque para eles, para nós todos, né, faz muito sentido a gente enxergar esses gatilhos e como que eu faço a transformação que eu preciso. Então, eu faço a transformação que eu preciso, não é só o outro que faz em mim, né? E como eu posso influenciar aonde eu estou num processo de desenvolvimento. Você falou aí de, digamos assim, de às vezes as pessoas irem mal no negócio, né? Ter alguns fracassos. Nós temos hoje, vivendo no Rio Grande do Sul, essa situação de enchentes, né? Que Hum, deve ter, assim, a gente não sabe ainda bem a dimensão disso, mas provavelmente muitas empresas, muito pequenos, micro e pequenos empreendedores foram afetados, né, com essa enchente que está acontecendo e vão certamente precisar de ajuda para se reconstruir, né? Certamente, né? E eu acho com que certeza. deve procurar ajuda, né? Talvez o Sebrae vá se, acho, quase tenho certeza que o Sebrae lá do Rio Grande do Sul vai se integrar nessa, nessa, digamos, procura, né, de pessoas para que se levantem, né, É. disso que aconteceu, né? Eu, Exato, é. O Sebrae do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, viu? Eu tenho acompanhado vários estados também nas redes sociais, nosso próprio estado, aqui a minha cidade está se mobilizando com carretas, então já saiu uma domingo, tem outra que sai hoje, para levar mantimentos, fora as doações dos órgãos oficiais que a gente tem feito, porque é uma tragédia, né, doutor? Foi sim. uma tragédia que aconteceu e a resiliência vai ter que estar muito forte aí nesses empreendedores, porque é triste de olhar, né? Eu estou acompanhando porque eu sou apaixonada pelo Sul, então sempre que Uhum, tem a oportunidade, a gente tava por aí, até o meu do meio, mamãe, Júlia, a gente vai de novo, né? uhum, Pedindo para ir. Fora que a gente olha assim, você vê só telhados aparecendo, e quantas pessoas, quantas histórias, quantos empreendimentos isso. então, estão ali embaixo, né, da água, então eles vão ter que, vai ser uma reconstrução total, né, É, e o Sebrae sim, do Rio Grande do Sul com certeza, e todo o Brasil aí é disposto a ajudar, então empreendedores, procurem apoio, porque nessa hora a gente tem que dar as mãos, né, sim, para a gente buscar caminho, porque quem está vivendo, muito provavelmente ainda não está conseguindo enxergar um caminho, né, sim, não está conseguindo provavelmente. enxergar uma solução, pelo menos em sua grande maioria, mas procure ajuda. O nosso país mostrou aí o quantas pessoas são solidárias, né? Quantas pessoas, tem muita gente boa disposta a contribuir. Uhum. Então, Então vocês vão conseguir, né? porque às vezes, digamos, numa situação dessa, a pessoa fica perdida, né? Porque de repente tudo que consegue, principalmente micro e pequenas É, empresas, né? Que às vezes funciona dentro de uma casa que foi é, destruída, né? Então, realmente é uma situação. Então, eu acho que o Sebrae tem condições de repente orientar essas pessoas por onde recomeçar, por onde reconstruir, acreditar novamente naquele negócio, né? Para que vá para uma situação melhor, né? Que tenham esperança que isso vai passar, né? exato. Sem dúvida vai passar. Bem, vamos falar um pouquinho assim, ó. Aqui tem um insight no teu livro que eu li ele. Eu não li o teu livro ainda, mas eu li uma sinopse dele, Sinopse. né? E ali tem uma sinopse que diz assim: revela desafios e recompensas no empreendedorismo. Quer dizer que tem desafios, mas tem recompensa também, né? Muito. Quer dizer, o Isso. que que, quais são, digamos assim, os principais desafios que você acha que existe na pessoa que gostaria de empreender, né? Ou seja micro, ou seja pequeno, né? Ou que esteja pensando nisso. Quais são os principais, desafios, né? O que que ela tem que ter lá no DNA empreendedor dela? Ó, primeiro, Ah, acreditar em si, porque sim. a gente recebe muitas informações. Ah, para que fazer isso? Não, não vai dar certo. Não, no Brasil é tudo difícil. Não, então assim, a gente recebe muitos nãos e muitas coisas para desistir no meio do caminho. Então, primeiro é acreditar naquilo que você quer realizar. O segundo passo, que também é um outro desafio, é buscar informação.
Porque quando a gente tem informação na mão, você consegue ajustar as rotas muito mais facilmente ou menos difícil, porque o mercado é muito dinâmico, está cada vez mais dinâmico, e ele vai mudar o tempo todo. Então, quando eu sei o que eu quero, e eu sei quais são os caminhos que eu posso seguir, mesmo acontecendo grandes turbulências aí no caminho, a gente consegue dar a volta e fazer ajuste para corrigir a rota. Então, acreditar em si, buscar informação. Eu Gente, acho que, só te interrompendo, porque eu acho que essa de buscar informação é muito importante, porque a gente vê isso, é bem comum a pessoa pensar, eu vou, sei lá, vou vender pipoca na esquina, né? Mas isso. parece fácil tu ver um vendedor de pipoca na esquina que está ali há muitos anos, sustentando. Parece fácil, mas não é assim tão fácil, né? Ele tem toda uma estratégia atrás disso, né? Então, eu acho que qualquer negócio que a pessoa queira que pensou em colocar, buscar essa informação num meio, num meio que tenha, digamos, essa expertise como o Sebrae, né? Por exemplo, assim, às vezes a gente não, eu não sei se o Sebrae consegue ajudar nisso ou não, mas às vezes até fazer uma pesquisa de mercado, se realmente aquilo ali que a pessoa está querendo fazer interessa para aquele público onde é que ela vive, né? Exato. Não sei se é possível isso, esse tipo de informação. Hoje a gente tem algumas pesquisas de segmento e a gente também orienta como fazer, principalmente agora com o meio digital. Então, você consegue fazer essa busca por informações, esse levantamento do perfil, quem vai consumir o meu produto? Porque é aquele ditado, né? Quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Quem divulga para todo mundo, não fala com quase ninguém, porque a gente atira, né, para todos os lados e acaba não acertando o alvo. Então, assim, quando eu sei quem que é o meu público-alvo, ou a persona, que o pessoal fala muito, mas quando eu sei para quem que eu quero vender, eu consigo ter um tom de voz, eu consigo construir uma linguagem de comunicação, que é aquele quando eu vejo um post, simplesmente um post, mas parece que ele está falando comigo. Sim. Porque aquela pessoa, ela entendeu quem que é o público do negócio dela e ela utiliza a linguagem com esse público. Todos podem comprar. A empresa está aberta, porque o pessoal fala, Cris, mas meu produto é para todo mundo. Eu falei, ok, a sua empresa vai estar aberta para quem quiser comprar. Mas quando você consegue identificar quem que é seu público, a assertividade é muito maior, consequentemente, você vende mais, fideliza mais e aí vira o círculo virtuoso, né? Porque quando as pessoas, você está vendendo o que a pessoa precisa, está solucionando a dor dela porque você conhece, ela naturalmente se torna seu vendedor a partir do momento que você fidelizou e tem relacionamento. Então eu falo que a gente tem os melhores vendedores e os melhores advogados da marca são seus clientes, desde que eu saiba quem são esses clientes e por que que eles compram do meu negócio. E aí tu falou primeiro em acreditar nela mesma, né? Isso, Segundo, buscar informação, que é isso aí, né? E aí, isso. tem mais alguma? E resumindo, praticar. Então, por que que Prática. acreditar em si? Aham, Acreditar em si porque, assim, ó, os resultados, eles não chegam porque 90% desistem. Até coloquei como frase no livro. aham. 90% desistem no meio do caminho. Às vezes está chegando, desiste. Então, acredita em si, acredita no que ele quer. Que aí, quando você acredita e você tem informação, você não está fazendo aleatório. Você está sabendo os porquês. Então, por mais que venham cenários complexos, como nós tivemos o da pandemia. Teve gente que surfou a onda na pandemia. Ainda foi a minoria. E teve gente que foi atropelado pelas marolas aí, não pelas grandes ondas. Então, quando a gente está preparado, a gente consegue, sofre impacto, claro, numa pandemia, numa tragédia dessa como no Rio Grande do Sul, o impacto é direto, principalmente o pessoal daí. Só que Uhum. quando eu tenho esse propósito, eu falo no meu capítulo muito sobre propósito, que é eu sei o que eu quero, por que que eu quero, e o que eu quero deixar com isso, né? Então, Uhum. acreditei, estou buscando informação, estou fazendo as conexões corretas, então, próximo de pessoas que estão te ajudando a crescer e colocando em prática, porque eu só vou saber se dá certo ou não se eu praticar. Eu só vou ter rotas para corrigir se eu praticar. Então, eu colocar em prática, validando e testando novamente, que ajuda no resultado. Eu falo que eu uso um tripé, que é o tripé de resultados, que é pessoas,
processos e práticas. Então, pessoas, porque a gente tem está envolvido com pessoas, seja eu, meu sócio, ou eu, a empresa, eu, fornecedores, eu, clientes. Então, é o geral. Processo, o que precisa ser feito para chegar lá, qual que é o caminho que eu tenho que andar, e a prática é a validação. Tá. E nesse tripé, pessoas, projetos processos e Isso. prática, né? Pessoas são as pessoas, né? Digamos, o DNA, o empreendedorismo dela, né? Que hoje se sabe que, digamos, você se dá muita importância. Acho que dos fundamentos de qualquer negócio é você saber lidar com pessoas, né? Tanto colaboradores como fornecedores, né? E o cliente. Quer dizer, outro desse tripé sai mais um tripé, né? Que é muito importante você saber lidar com pessoas, você ter noção de como se comunicar, como se relacionar, para que tenha um melhor resultado. Então, pessoas. Segundo, Processos. Processos seria o operacional, não é isso? Isso, as etapas, como que isso vai funcionar? Quais são os passos que eu tenho que dar, né? Aonde eu tenho que. Aqui a gente pode até usar algumas ferramentas de planejamento que é tão antiga, tão simples, mas pouco usada, que é o do plano de ação do 5W2H, que é o quê, por quê, para quem, como, quanto vai custar. Então, fazer essa análise. São ferramentas simples que eu falo que a gente consegue olhar. Como também eu gosto muito de usar a análise SWOT, ou para a gente conhecido como FOFA, que são os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Numa folha de sulfite ou no computador, no celular, como você preferir, divide em 4 quadrantes e a gente começa a fazer uma análise interna, que é o pontos fortes e fracos, e análise externa, as oportunidades e ameaças. Eu gosto muito disso, doutor, por quê? Porque eu começo a olhar também por dentro. Então, nos pontos fortes, as pessoas, legal, eu tenho isso, meu negócio tem isso como forte. Ok, qual que é a evidência disso? Quem está falando é você ou é o seu cliente? Né? Então a gente começa a fazer umas análises. E nos pontos fracos, que quando eu estou com o cliente eu falo os pontos a melhorar, é entender também esses pontos fracos. Tem muita gente que esquece os pontos que já tem de fortes e vai lá querer potencializar os fracos. Eu falo, calma, gente, vamos potencializar no que você é bom. Naquilo que precisa melhorar, é você que tem que melhorar ou você tem que ampliar sua rede de pessoas, de contatos, ou ajustar processo para você melhorar, para não tirar o foco daquilo que você é bom, porque às vezes você já tem o seu diferencial tá aqui e você tá tirando o olhar dele para potencializar alguma coisa que de repente não é o know-how, não é aquilo que vai fazer com que o seu negócio deslanche, e claro, você como pessoa também. Então tá, vamos lá. Pessoas, processos e prática. Prática. Tá, bom, prática também deve ser um pouco complicado, né? Porque às vezes, como todos os dias de manhã, quando eu levanto, tem que pensar, não, hoje, se não deu certo hoje, pode ser que amanhã dê, né? Como é que funciona esse negócio na prática? Ó, eu falo assim, a gente tem, tudo está na nossa mão. A gente só tem que parar pouco e respirar e ouvir. Então, ouça o que os clientes estão falando. Se você tem empresa física, os clientes dão muitos insights para a gente e a gente acaba não ouvindo. Acompanhe comentários nas redes sociais, seja dos seus concorrentes, entenda o que esses clientes estão pedindo, tá? Porque eu falo assim, ó, o que você ouviu hoje do seu cliente ou do mercado que você pode implantar amanhã? Então, é fazendo essa análise. O que eu vou plantar que é diferente? Vale a pena? Porque não é porque o outro negócio fez que eu tenho que fazer. Porque cada negócio é único. Pode ser o mesmo segmento, mas cada negócio tem uma pessoa que gere que às vezes vem de uma cultura diferente, a localidade é diferente, o tamanho da estrutura é diferente. Então, são vários fatores que são diferentes. Então, nem gosto particularmente de usar o termo modelo, uso referência. Porque modelo parece que você pega aqui e encaixa, né? Eu gosto de usar referência porque busque referências naquilo que você pode colocar dentro do seu negócio e fazer dar certo, tá? Então, ouvir os clientes
é uma das formas de você colocar melhorias em práticas. Aí esse plano de ação que foi feito, né, que ele fez dentro do processo, porque muita gente faz o Canvas, que é o modelo de negócio, que é outra ferramenta simples, que eu gosto demais, porque começa a gente ter um olhar de propostas de valor para o negócio, porque eu brinco com o pessoal, eu falei, gente, quem mais está usando conhecimento? É sua cabeça e sua gaveta? Porque às vezes a gente adquire conhecimento, fica na cabeça, ou eu vou pego uma apostila, pego o material, faço uma anotação, coloco na gaveta. Se forem eles que estão usando e a gente não estiver colocando no negócio em prática, não está usando, né? Você Sim. até adquiriu, mas não aprendeu. Então, colocar em prática é ouvir o que o seu ambiente está dizendo, começar pelo próprio ambiente, usar esses conhecimentos que busca, esses aprendizados, esses processos que precisam ser implantados na sua empresa, eles serem implantados e serem difundidos. Uhum. Então, o que é difundidos? É conversar mesmo, mostrar para os colaboradores, primeiro, porque são seus primeiros clientes internos. Se os Sim. colaboradores não entendem, né, o que é o negócio, o porquê esse negócio existe, ele vai só vender um livro. Agora, que é onde ele entende por que a importância desse livro, do conteúdo disso, o que vai transformar na vida das pessoas, ele começa naturalmente a se envolver mais. Sim. Então, praticar, quando eu digo, é isso, é colocar, fazer diferente do que você está fazendo hoje, ou melhorar o que você está fazendo hoje. Colocar em prática a informação, né? Isso, E exatamente. acreditar naquilo que você tá pensando em fazer, né? Isso. Eu ia perguntar para você qual eram as qualidades essenciais do empreendedor, mas você já disse, né? Você já falou, Aham. né? É, Acredita, eu vou repetir, né? isso. Acreditar, né? Acreditar, Hum. processos, né? Isso. Processos, né? Operacional, né? Como tem que Aham. funcionar. E pôr em prática, né? Não deixar só na ideia, né? Pôr em prática e colher, principalmente ouvir, né? Ouvir, colher Isso. os feedbacks e mudar, né? Transformar. Às vezes o que vale hoje, amanhã já não vale, né? Então, de repente, um feedback, olha, isso aqui já não precisa mais, e faz diferente, Hum. e mudando devagarinho, né? Bem, me conta uma coisa aqui. É, E como que vamos falar de comportamento agora, né? De comportamento. Tudo isso exige um determinado comportamento, né? Como é que vamos encaixar isso na nossa vida diária, né? Tem que levantar muito cedo para fazer isso? Ou dá para ter, ou dá para ter uma vida assim mais, digamos, dá para construir isso saudavelmente na nossa vida diária? Dá sim, eu acredito assim, o equilíbrio é o primeiro ponto. Se a Aham. gente não tiver equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a gente não consegue conduzir nenhum nem outro bem. Respeitar a si próprio. O que eu quero dizer com isso? Cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de agir. Então, o autoconhecimento, ele também é muito importante, até porque sou eu que vou gerir o negócio, né? Sim. Então, ter esse equilíbrio com o autoconhecimento, respeitando as suas potencialidades, a sua capacidade, claro, sempre buscando um processo de melhoria. Uhum. Mas cada um tem um ritmo. Respeite o seu ritmo, e ajuste seu ritmo conforme a sua necessidade. Então, dá para conduzir tudo, né? Então, o pessoal brinca, Cris, como é que você faz? Acumulando funções, tendo 3 filhos, cuida de casa, empreende. Para mim, hoje é tudo natural, Uhum. porque eu aprendi a entender e a viver cada momento, doutora Noni. Acho que isso é muito importante. Então, eu estou no trabalho, a minha dedicação do trabalho é 100%. Até porque, como eu disse, eu sou apaixonada pelo que eu faço e isso vem até natural. Mas os momentos que eu estou com meus filhos, eu estou com os meus filhos. Então, eu brinco com eles, a gente conversa, eu sento para ver os jogos que eles estão jogando, os que eu nem gosto, eu não entendo nada, mas estou ali com eles. Então, é estar inteiro nos momentos que precisam estar. Uhum. Hoje, o que acontece muito, principalmente com esse número de informações e de coisas tirando nossa atenção, Aham. né? Às vezes a pessoa está num curso, numa capacitação,
tá respondendo mensagem, fazendo outra coisa. As pessoas não estão presentes de corpo e alma, né, nos momentos. Então, eu não preciso fazer muita coisa de tudo, mas aquilo que eu faço focada, onde eu estou presente, a qualidade das entregas para a gente mesmo, ou do que eu preciso fazer é muito maior. É, Tem até a regra de Pareto, já falou do sim. 80-20, né? Aham. Então, eu Explica, gosto muito também de usar. explica um pouquinho, para o pessoal é, entender o que que é a regra, como é de Pareto aí. De Pareto, é a regra do 80-20, né? Na verdade, eu aplico até em várias coisas. Nos negócios, por exemplo, Aham, normalmente, 20% dos clientes representam 80% do faturamento. Então, aham, isso é lógico que tem umas variações, mas é sim, uma régua que representa muito. Então, o que que a gente faz com isso? Se 20% banca a empresa, quando a gente não faz aquela análise lá dos internos e externos, eu aham, acabo querendo só atrair clientes novos, focar nos 80% e esqueço esses 20%. Não, o que que eu tenho que fazer? Olhar esses 20 é que eu vou ter um olhar estratégico, olhar diferenciado, um relacionamento muito mais próximo, para que eles, inclusive, aumentem o ticket médio de consumo no meu negócio. Então, consigo dar atenção e naturalmente eles trazem mais pessoas para o meu negócio. Os 80% não é que eu vou deixar de lado, não, mas são as sim, ações naturais que vão acontecendo e são as ações de massa para eu atrair e chamar mais a atenção do público, né? sim, Normalmente, 20% do que eu faço nas minhas tarefas diárias representa 80% dos resultados. Então, por isso que o processo é importante. Então, quando eu enxergo o impacto de cada tarefa diária, eu consigo priorizar aquilo que realmente vai ajudar. E não perder tempo com outras coisas que naquele momento é perda de tempo sim. mesmo. Então, será que naquele momento eu preciso ficar? Eu vou dar um exemplo, porque eu sou do digital e o pessoal fala muito, eu falo, gente, o digital não me controla, não, né? Eu controlo o digital. Então, no final de semana, por exemplo, eu tenho meus momentos de desconectar, eu brinco, eu fico off do digital e fico on na minha família. Então, Sim. a gente identificar quais são os momentos que eu tenho, e faço curso, hein? Faço muito curso, estou fazendo outra pós-graduação, então Uhum. estudo bastante, mas é estar nesses momentos inteiros para ter produtividade, para poder ter entregas. É. Você falou antes ali, um pouquinho anterior, você falou numa coisa que fiquei pensando Hum, aqui, digamos, do autoconhecimento, né? De você realmente, porque às vezes não é fácil você saber não. exatamente o que quer. Às vezes você sabe o que não quer, né? Mas Isso. não sabe exatamente, às vezes não tem uma ideia muito clara do que realmente você quer. E eu acho que na hora de fazer uma atividade, né, de se dedicar a alguma coisa, de procurar deixar um legado, né, É, enfim, de fazer a diferença no mercado, você tem que fazer alguma coisa que realmente você goste, né? isso. Que você goste. Não quer dizer que você vá iniciar naquilo, mas você tem que caminhar para aquilo ali. Então, no momento que você começa a fazer aquilo que realmente você gosta, que o teu conhecimento interior lá está te dizendo, teu autoconhecimento, não, eu realmente vou me dedicar. Eu acho que fica, digamos, você coloca a paixão nisso aí. Você falou É, ali, eu sou apaixonada pelo. Quer dizer, você chegou no final desses 28 anos, que agora já faz tanto tempo assim, né, que ainda continua com toda essa garra, com toda essa força, porque realmente você está fazendo uma coisa que você se apaixonou. Então, assim, a paixão, né? Teu autoconhecimento, né? Aquilo que você programou para você, é que certamente ajudou nessa tua, digamos, de fazer isso até com certa facilidade, né? é. Com certa facilidade. Que não quer dizer que não dê trabalho, dá trabalho. Mas tu Muito. conseguiu equilibrar, né? Então, eu acho que um dos segredos, né, é aquela coisa, acreditar em você e naquilo que você realmente quer, que é o primeiro segredo que você falou, né? Que é o primeiro É. segredo. O resto é consequência. Bom, Cristiane, nós já estamos chegando no final do nosso tempo. Gostaria que tu Ah, mostrasse novamente teu livro lá, apontasse para ele, né? DNA Empreendedor, né? Onde é que consegue esse livro, Cristiane?
Ó, tem o meu, hoje ele está no meu site, que é cristianesouzaguiar.com.br. No Instagram, então no Instagram também eu tenho, já deixei o destaque lá para poder adquirir o livro, ou contato direto no WhatsApp, também tem todos os contatos ali É. no O Instagram, Instagram é então, da rede. arroba Cris Aguiar, né? É, Cris M Aguiar MKT, de marketing, resumo de né? De marketing. marketing, E, né? Arroba Cris com e S, né? com Cris S, Aguiar isso, MKT. Ali perfeito. consegue, digamos, consegue se mandar um direct para você, consegue o livro, consegue, tá? Consegue sim. A gente conversa, mando, e ali é também uma porta de entrada para clientes, né? Porque o pessoal sempre começa a fazer perguntas, ou demandar, eu sempre posto ações que nós estamos fazendo. Então, é uma Ah, forma de estar próximo também tá. dos clientes, né? Digamos, o teu contato e o teu site, qual que é? Cristiane Cristiane Souza, Souza com Z? com Z, Aguiar. Aguiar. Cristiane Souza Aguiar. É Aguiar.com.br. www.cristianesouzaguiar.com.br. .com.br. Ah, tá bom. Isso. Lá, Tá. inclusive, eu estou deixando algumas ferramentas, né? Aham. Então, o que eu falo no livro lá de propósito, de como encontrar. Então, o que eu falo no livro, eu deixei alguns artigos com ferramentas, né? Com passo a passo, para que as pessoas possam aplicar na sua vida e nos seus negócios. Tá bom. Cristiane Aguiar, especialista em marketing, gestão de negócios, pequenos e como é? Micro e pequenas empresas, né? Isso, É gerente interina do Sebrae de Marília, né? isso. E que hoje nos deu uma aula aqui, né? De como, vamos dizer, como iniciar um pequeno negócio, um micro negócio, né? Como conseguir, digamos, se integrar nesse universo, né? Que É. hoje é muito exigente, que você tem que apresentar alguma coisa diferente para ter sucesso. E a Cristiane hoje falou tudo que a gente queria ouvir, né? Como que iniciar nesse tipo de empreendedorismo, né? Através da sua expertise nesses anos todos que você trabalha nisso e através também do teu livro, né? Que você está lançando agora. Nós estamos aqui falando para Santa Catarina, principalmente, no norte de Santa Catarina, né? Balneário Camboriú, né? Estamos também no Spotify e estamos também no Instagram. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Realmente foi muito esclarecedor. Assim, eu acho que isso é às vezes essa vontade, né, de empreender, né, de fazer o seu negócio. Eu acho que isso está em eu acho que a maioria das pessoas, se não ela mesma, mas dentro da empresa que ela trabalha, né? Então hoje você deu uma aula para nós disso aí, né? Acho que foi muito, digamos, muito reveladora, né? Essa tua entrevista. E deixa uma mensagem final, então, aí para quem nos está vendo, está nos ouvindo, que vai ficar aqui no nosso portal Fala Litoral, aqui de Balneário Camboriú. Bom, primeira frase que eu levo para minha vida, que é trabalhe todos os dias como se fosse o primeiro, seja no seu próprio negócio, seja na empresa onde você atua. Assim você vai ter motivos para aprender diariamente e principalmente para agradecer esse caminho que você está conduzindo. E uma outra dica, assim, ó, troque não posso ou não consigo para como eu vou fazer, como eu vou conseguir, com quem eu devo me conectar. Então, só o fato da gente trocar, tirar essa barreira que nos trava, não consigo, troque. O fato de trocar vai te ajudar a ampliar o olhar e quais os caminhos que eu devo buscar. Buscar ajuda no Sebrae, que está à disposição toda aí em Santa Catarina. O Sebrae daí é ótimo, faz trabalhos incríveis também. Siga o Sebrae Santa Catarina também, sempre que a gente pode, a gente troca informações, acompanha, consumo também. Eu também sou consumidora das soluções Sebrae, porque cada localidade tem algo novo para aprender, né? Então, procure o Sebrae, procure a rede de empreendedores, a rede de apoio, os profissionais aí da sua localidade, que é onde você começa a fortalecer, esteja perto
das pessoas que te fazem acreditar e crescer. Muito obrigado, Cristiane. Foi muito bacana essa nossa conversa hoje pela manhã, aqui no Instagram, no portal Fala Litoral, no podcast. E até outra oportunidade, esperamos nos encontrar novamente no Sul, né? Já que você gosta muito do Sul, né? De repente, vamos nos encontrar novamente, como já nos encontramos há mais ou menos um ano atrás, em Gramado, onde nos conhecemos pessoalmente. Muito obrigado e sucesso para você, sucesso para o Sebrae de Marília. Tenho certeza que ele está em muito boas mãos, né? Deu para ver hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo.